Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 2 de maio, nós queremos trazer presente um dos temas das catequeses do Papa Francisco. Ele tem tratado de muitos temas e hoje eu quero trazer o tema da temperança. Em um mundo de excessos, a temperança nos ajuda a pôr ordem no coração. A pessoa temperante consegue manter os extremos juntos, afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstra empatia por elas, disse o Papa ao dedicar sua catequese à virtude da temperança na audiência geral que ele fez no dia 17 de abril, uma quarta-feira. A virtude da temperança foi o tema da catequese do Papa na audiência geral, realizada na Praça de São Pedro, com a participação de milhares de fiéis. Francisco deu continuidade ao ciclo sobre os vícios e as virtudes e recordou para os antigos estudiosos a prática desses valores tinha como objetivo a felicidade. Ele trabalhou outros temas que nós já trouxemos aqui nesse espaço. Ao falar sobre a quarta e última virtude cardeal, o pontífice citou o filósofo Aristóteles, que ao escrever o seu mais importante tratado de ética, abordou o tema das virtudes, entre as quais ocupa um lugar importante a temperança. Esta virtude é, portanto, a capacidade de autocontrole, a arte de não se deixar dominar pelas paixões rebeldes, de pôr ordem na confusão do coração humano. Ou seja, em outras palavras, é a pessoa ter equilíbrio. Não pode, diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma situação, explodir, tratar as coisas com raiva, de qualquer maneira, brigando, ofendendo as pessoas. Então a temperança significa isso, é ter equilíbrio para lidar com as situações difíceis. Assim como sabemos lidar com as situações fáceis, devemos saber também lidar com as situações difíceis. O Papa recordou também da definição presente no Catecismo da Igreja Católica. Diz assim: a temperança é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. E enfatizou que a temperança é a virtude da justa medida. Então veja, temperança, equilíbrio, justa medida. Em todas as situações, ela se comporta com sabedoria, porque as pessoas que sempre agem por ímpeto ou exuberância, ou seja, explodindo, em última análise, não são confiáveis. Em um mundo onde tantas pessoas se orgulham de dizer o que pensam, a pessoa temperante prefere pensar no que diz. Ela não faz promessas vãs, mas assume compromissos na medida em que pode satisfazê-los. Olha que importante isso. A pessoa temperante prefere pensar no que diz e não dizer o que pensa. Muita gente se orgulha disso. Eu digo aquilo que eu penso. Nem sempre nós refletimos bem, nós pensamos bem naquilo que dizemos. Então é melhor, antes de dizer, pensar, refletir e não dizer aquilo que vem à cabeça, dizer aquilo que pensa. Quando confrontados com os prazeres da vida, segundo o Papa Francisco, a temperança nos ensina a agir com discernimento. O livre fluxo dos impulsos e a total licença concedida aos prazeres acabam se voltando contra nós mesmos, mergulhando-nos num estado de tédio, de tristeza, alertou o Papa. Ou seja,
Quando nós não discernimos, não pensamos, não rezamos e dizemos de qualquer maneira, isso se volta contra nós mesmos. A pessoa temperante, diz o Papa, sabe pesar e medir bem as palavras. Ela não permite que um momento de raiva arruine relacionamentos e amizades, que depois só podem ser reconstruídas com muita dificuldade. Há um tempo para falar e um tempo para calar, mas ambos exigem a medida certa. Francisco sublinhou que manter o controle interior nem sempre significa ter o rosto tranquilo e sorridente. Às vezes é preciso ficar indignado, mas da maneira certa, pois uma palavra de censura às vezes é mais saudável do que um silêncio ácido e ressentido. O temperante, diz o Papa, sabe que nada é mais inconveniente do que corrigir o outro, mas também sabe que é necessário. Caso contrário, daria rédea solta ao mal. Em certos casos, a pessoa temperante consegue manter os extremos juntos, afirma os princípios absolutos, reivindica os valores inegociáveis, mas também sabe compreender as pessoas e demonstra empatia por elas. Em um mundo onde tudo leva ao excesso, observou o Papa, a pessoa que põe em prática a temperança representa o equilíbrio e vive valores próximos ao estilo do Evangelho, como a pequenez, a discrição e a mansidão. E por fim, o Santo Padre ofereceu alguns exemplos da pessoa temperante. A pessoa temperante é sensível, sabe chorar e não tem vergonha disso, mas não sente pena de si mesmo. Derrotado, ele se levanta novamente. Vitorioso, ele consegue retornar à sua vida oculta habitual. Não busca aplausos, mas sabe que precisa dos outros. Não é verdade que a temperança deixa-nos grisalhos e tristes. Antes, faz-nos desfrutar melhor dos bens da vida. Rezemos ao Senhor para que nos conceda esse dom da maturidade afetiva e social, que é o dom da temperança. Que bonito esse dom, temperança, equilíbrio, saber discernir, falar palavras certas, na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa. Essa é uma música do Padre Zezinho. Senhor, dai-me a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Eu posso falar a palavra certa, mas para a pessoa errada. Eu posso falar a palavra certa, mas na hora errada. Eu posso falar a palavra certa, mas do jeito errado. Então, repetimos como o Padre Zezinho. Dai-nos a palavra certa, na hora certa, do jeito certo e para a pessoa certa. Que Deus nos ajude a buscar, a nos esforçar por esse grande dom da temperança. Que Deus possa nos dar essa capacidade e essa vontade de crescermos nesse dom. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.